Hola iglesia, buenas tardes. Oi, igreja, boa tarde. De todas las iglesias De todas as igrejas que yo conozco que eu conheço, en esta calle, nessa rua, esta es la más essa é a mais bonita. Es una alegría para mí É uma estar alegria con para mim ustedes estar com vocês en esta tarde nessa tarde y poder compartir la e palabra poder de Dios compartilhar a palavra de Deus y hacer público e fazer público el honor que le debemos y que le a entregamos honra que devemos e entregamos, a la amistad y al a cariño amizade e o carinho de Pastor Luciano. de Pastor Luciano. Pero en especial Mas em especial, he recorrido la casa, eu tenho conhecido essa casa, me siento en mi casa me sinto na minha casa y siento la atmósfera e sinto a atmosfera de de excelência que excelência Pastor que Marciano Pastor Marciano ha puesto nesta tem casa. colocado nessa casa. Si yo puedo Se eu testificar pudesse algo, testificar algo, yo les diría, eu diria a vocês: tienen ustedes excelente você tem pastor. excelente pastor. Si usted lo cree, Se diga você amén. crê, diga amém. Fuerte. Forte. Gracias. Obrigado. Como Rafa dijo, Como Rafa disse, yo vengo del país de México, eu venho do país do México, de la ciudad de da Querétaro. cidade de Querétaro. Si usted lo puede Se você decir, pode dizer a la primera, de primeira vez, Dios lo va a llevar Deus a pode te Querétaro. levar a Querétaro. Pero si usted Mas lo se dice você mal, diz errado, usted va a llegar a otro você vai lugar. chegar a outro lugar. Diga conmigo, Diga comigo, Querétaro. Querétaro. No sé dónde se vayan a perder. Não sei onde vamos perder eles. Gracias por permitirme Obrigado la por me oportunidad permitir a oportunidade de compartir la palabra de compartilhar de a Dios con palavra de ustedes. Deus com vocês. Podemos leer la Biblia? Podemos ler a Bíblia? ¿Sí? ¿No? Sim? Não? Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Obrigado. Pedirle de favor. Eu queria pedir por Que gentileza pueda usted estar que de você pie. pode se colocar de pé. Es la palabra de É a Dios. palavra de Deus. A mí me gusta Eu gosto que Dios vea que Deus veja que honramos que nós honramos e valoramos e sua valorizamos a sua al palavra poder e leerla poder lê-la y leerla de e pie. lê-la de pé. Vamos a ver una historia. Nós vamos ver uma história, Así es que no cierre assim su que não Biblia. fechem sua Bíblia. Voy a tratar de caminar Nós vamos tentar caminhar parte por parte, parte por parte de la historia. da história. ¿Está bien? Está bem? Comencemos con 3 versículos. Comecemos nada apenas más. com 3 versículos. Libro de Génesis. Livro de Gênesis, Capítulo capítulo 18, versos 1 versículo 1, Dos 2 y 3. e 3. Voy a leer yo en Eu vou ler español em espanhol eu, para que lea luego para en que o Rafael portugués, leia em português, a ver si se queda en su memoria. para ver se fica na sua memória. La Biblia dice A así: Bíblia diz assim: Después le apareció Jehová en la encina de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando él los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Ore comigo. Ore comigo. Padre, esta es Pai, tu essa é a palabra. tua palavra. Y a pesar de que E hemos leído ainda tu que nós palabra, tivéssemos lido a sua palavra, queremos todavía nós queremos ainda entender, compreender lo que está en tu o que palabra. está na sua palavra. Por tu Espíritu Pelo Santo, teu Espírito habla Santo, nuestro fala ao corazón. nosso coração. Porque quando a tua palavra entra em nossa vida, nossa mente muda. y nuestro corazón E nosso es coração restaurado. é restaurado. Y nuestra vida E nossa es vida cambiada. é transformada. Que tu palabra
palabra tua palavra entre en nuestro entre em corazón nosso coração y me transforme, transforme para ser cada día para fazer a cada dia, más cerca de tu imagen, para ser a cada dia mais próximo E da tua poder imagem restaurar e poder restaurar tu imagen a en tua nosotros. imagem em nós. En el nombre Em de nome Jesús de te lo Jesus, pedimos. nós te pedimos. Amém. Amém. Usted puede tomar Você asiento. pode se sentar. La palabra de Dios A palavra de Deus es una palabra viva. é uma palavra viva. Es una palabra viva É uma palavra viva y eficaz. e eficaz. Quiere decir que no Quer dizer solo que não somente trae vida ela traz vida a nuestra vida, à nossa vida, sino que la mas clase que de também vida o ensino da que vida trae a nuestra vida que traz a nossa es vida eficaz. é eficaz. Significa que Significa que aquele propósito ou intenção que el cielo le que había os dado céus a havia essa palavra, dado a essa essa palavra, palavra tiene la essa capacidad, palavra tem a el capacidade, poder o poder para poder realizar. para poder realizar isso. Se uma palavra sai da boca de Deus e vai para hacer e algo, vai para fazer algo, essa palavra ela carrega o poder de Deus, o poder de Deus, a onisciência de a Deus, onisciência de Deus, o poder de Deus para formar, ou criar, ou restaurar, ou recriar aquilo que a vontade de Deus tinha mandado fazer. Como veamos nosotros la palabra, Como nós vemos a palavra, de la forma en la que da nos maneira em acerquemos, que nós nos aproximamos, es que podamos ver todo lo que la palabra é para que nós puede possamos hacer ver, é tudo que a em palavra pode nosotros. fazer em nós. Puedes acercarte a la Você palabra pode se aproximar da palavra y solo leer el e texto apenas ler o texto y tener un e ter razonamiento lógico cognitivo e raciocinar de maneira lógica e cognitiva das palavras que estão ali falando. Pero tú sabes Mas você sabe que essas palavras saíram da boca de um Deus de um Deus vivo. vivo. Quer Quer dizer que por trás de cada personagem, ou de cada história, ou de cada circunstância, ou de cada explicação teológica, está Deus. Aquele que ama a Deus deve entrar pelas histórias, pelos personagens, pelas explicações, e deve buscar poder passar por elas e esticar-se para tocar a Deus, porque sabe que Deus utilizou essas histórias, esses personagens e todos esses ensinamentos para ensinar e mostrar seu coração. É diferente conhecer a voz de Deus que ler a palavra de Deus. ler a palavra de Deus. Eu não vou explicar isso nessa tarde, mas eu vou fazer uma pequena ilustração. Posso? Ok, se você me permite, diga sim forte. Graças. Obrigado. Eu vou ilustrar. Se eu chego à minha casa e na minha casa encontro uma mensagem, um texto escrito, é de minha esposa. Rubem, por favor, tira o lixo às 7h30 da noite. Eu estou lendo o texto. Está bem? Mas eu vou fazer as coisas que tenho que fazer. Vou no computador, falo por telefone, estou aí e de repente digo 8h30. A mensagem dizia: tira o lixo 7h30. Mas são 8h30. Quando me dou conta disso, que são 8h30, e eu não tenho tirado o lixo, eu não leio a palavra, eu escuto a voz da minha esposa. Você está me entendendo? Minha esposa não está no lugar, mas quase que eu posso escutar sua voz da mesma maneira, na mesma intensidade, que se ela estivesse aqui e estivesse dizendo: são 8h30. O que eu falei para você?
¿Me está entendiendo? Você está me entendendo? Ahora no es el texto, Agora não é o texto, es la voz. é a voz. A veces cuando Às leemos vezes, el quando texto, nós lemos o texto, tenemos que escuchar nós temos la que voz escutar a voz de los años, dos de anos, los tiempos, dos tempos, de los días, dos dias que has pasado, que tem sido passado, enamorado de Dios, apaixonado por Deus, buscando su buscando o rostro, seu rosto, hasta que su voz até que a sua voz começa a sussurrar no seu ouvido, e você sabe no seu coração que é Deus que está falando com você, que não é o seu texto, mas o texto agora tem tom, tonalidade, e tem intenção, intensidade, e começa a falar coisas muito mais além do texto, que estão apoiadas no texto, mas que falam no particular, no teu coração. Se você crer nisso, diga amém. Assim que Deus colocou este texto para esta igreja neste dia. Eu preciso ver cada palavra e escutar a sua voz. A Bíblia diz: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre. Eu pergunto a Deus: por que depois? Todo mundo sabe. Por um pequeno estudo literário, que a palavra depois faz conexão entre as coisas que já passaram e as coisas que agora vão acontecer. A palavra depois não apenas é uma conexão, mas também é uma intenção. Está dizendo: o que vai acontecer vem de consequências do que vai acontecer. Tudo que aconteceu vinha falando daquilo que ia acontecer. Quando você escute um depois de Deus, quer dizer que ainda tem muito mais. O que foi que aconteceu antes? É muito simples. Se você lê Gênesis a partir do capítulo 12 e vê o que Deus vem fazendo com Abraão, ele está fazendo um pacto com ele. Tem aparecido a ele duas vezes, tem falado duas vezes a ele, tem prometido duas vezes, mas agora depois vai aparecer a ele. Por que vai aparecer para ele? Porque tudo o que ele tinha falado antes agora é a hora que se cumpra. É momento em que comece o cumprimento de toda a promessa que Deus havia dado a Abraão. Se Deus fala a sua vida uma vez, você tem que crer que Deus vai falar com você novamente. E se Deus falar novamente, você tem que crer que Deus vai voltar a falar com você. Porque Deus é um Deus que quer se mostrar, comunicar-se, dar a conhecer-se na vida das pessoas. Pode ser que Ele tenha deixado algumas mensagens, mas isso não quer dizer que não possa escutar a sua voz. A vida de Abraão é igual. Ele tem vindo falando com Deus, mas agora Deus tem buscado ele. É Deus que está se aproximando. E eu sinto como se Deus falasse ao nosso coração e dissesse: fica um pouquinho parado. Na palavra depois apareceu o Senhor a Abraão em Manre. Porque não é o mesmo que eu busque a Deus, que Deus me busque a mim. São duas coisas diferentes. Porque quando a intenção é de nós, parte de nós, e me aproximo de Deus, é o que eu quero ver. Se Ele tem poder para poder suprir minha necessidade. Se Ele tem a paz que a angústia minha necessita. Se Ele tem a provisão que a minha necessidade requer. Se Deus é tão poderoso para poder me
cobrir, ou me proteger, ou me salvar, ou me levantar, ou me restaurar. Eu me aproximo de Deus porque tem uma necessidade na minha vida. Mas quando Deus se aproxima de mim, Ele não se aproxima porque Ele tem a necessidade. Meu Deus não tem necessidade de nada. Ele não me necessita. Mas se Ele não precisa de mim, por que se aproxima? Ele se aproxima somente porque me ama e porque Ele tem me incluído. Eu não tenho nada, nem a minha sabedoria, nem minha paixão, nem meus bens são úteis para Ele. Mas então por que você se aproxima de Abraão? Mas porque agora eu vou incluir você, Abraão, naquilo que eu vou fazer. Eu não preciso de você, mas eu quero você. Eu não preciso de você, mas eu te amo. Eu não preciso de você, mas eu quero te incluir. Quando alguma pessoa compreende isso, seu coração tem que se encher de alegria, porque ele não tinha por que se aproximar, mas decidiu se aproximar. Porque olhou para mim e disse: eu tenho espaço naquilo que eu vou fazer. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. Deus não nos criou porque precisava de algo. Ele nos criou porque Ele anela estar conosco. Eu vou explicar. Pelo menos no meu espanhol. Não sei o português do Rafael, mas eu vou tentar no meu espanhol. A palavra anelar, na sua raiz, vem de an, que significa sem. Elo, alento, anelo, sem fôlego. Quando Deus criou o homem, soprou seu fôlego. Agora o homem se esqueceu de Deus, e Deus começou a anelar Ele. É por isso que ainda que você não conhecia Deus, Ele ia atrás de você e queria encontrar-se com você, porque Ele te anelava. Aonde está o fôlego? O meu pneuma, o ar, o espírito que eu tirei e soprei sobre esse homem. Aonde está? Agora me anela. Ele não precisa de mim, mas me ama. Ele não precisa de mim, mas Ele me anela agora. E isso faz que Ele se mova da onde estava e se aproxime de Abraão, como se anunciasse um dia o meu fôlego, com o que forma a minha palavra. O verbo se cobrirá de carne e irá buscar você, porque eu te anelo. Porque anelo que se aproxime e volte a ter comunhão com Deus. Diga aos céus: você é meu Deus, você é o meu Senhor, você é meu Deus. Eu não tenho nada que eu possa fazer para você, mas você me incluiu no seu plano e você me buscou. Depois destas coisas, apareceu o Senhor a Abraão. Deus é diferente quando Deus se aproxima que quando eu o busco. Quando eu o busco. Não vou deixar de buscá-lo. Eu não vou deixar de buscá-lo. Mas eu quero
que Él se acerque. que Ele se aproxime. Porque quando eu me Porque acerco, quando eu me aproximo, são mis assuntos, são os meus assuntos, são mis necessidades, são as minhas necessidades, são mis problemas, são os meus e problemas mis circunstâncias. e as minhas circunstâncias. Quando eu me acerco, Quando eu me aproximo, pero quando Ele se mas acerca, quando Ele se aproxima, são seus planos, são os seus planos, é seu futuro, é o seu futuro, é sua vontade, é sua vontade, é seu coração, é o seu coração, é sua é a sua pessoa, la que lo mueve é a aquilo que se acercar-se. move para se aproximar de mim. A Bíblia diz que Deus que Deus se aproximou de Abraão quando Abraão estava estava à porta de sua à porta da sua tenda, bajo el calor del día. no momento do calor do dia. Espero que usted Eu espero que você pueda sentirlo possa sentir Ele como lo estoy sintiendo. como eu estou sentindo. Pues la Biblia dice Porque a Bíblia diz en el detalle nos detalhes que quando Abraão quando Abraão alzó los ojos levantou seus olhos y lo miró, e olhou para ele, dijo, diz: ahí viene Dios, aí vem Deus, es mi Señor, é o meu Senhor, es mi Señor. é o meu Senhor. La Biblia A pone Bíblia detalle coloca detalhes que se levantou que ele se deprisa levantou depressa e correu correu e dijo, e disse: "Mi Senhor." meu Senhor. Quero saber Se hay algún se tem algum cristão, hijo de Dios, filho de Deus, que pueda que pode perceber a Deus cerca de se aproximando de ti. você. E quando percebas a Deus, seu coração comece a bater e diga: esse é Ele, meu Senhor, é Ele, esse é o meu Deus, e saia correndo, deixando tudo que você tinha que deixar e poder se aproximar e dizer: meu Senhor. Pode ser que suceda en Pode el ser trabajo. que isso aconteça no trabalho. Vai ser muito interessante. Isso seria muito interessante, que Deus apareça no seu trabalho. Puedo ilustrar? Posso ilustrar? Díganme sim, Diga-me sim ou diga-me não. Assim é que pode ser que estés Assim en que tu pode trabajo, ser que você esteja no seu e trabalho tu tienes que terminar e você tem que terminar tu trabajo, seu trabalho e de repente, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Pero mi supervisor Mas o meu supervisor também está nesse lugar. ¿A quién le voy a hacer A quem que eu vou me caso? aproximar? Ya Quem que eu vou dar quiero que atenção? estés Eu quero que nessa esteja nessa situação. Porque debes entender Porque você deve entender que se Deus chegou chegou até esse lugar, porque hay un plan, é porque tem um plano e uma vontade en la que te va a que vai te incluir. Assim é que Deus se acercou Assim que Deus se aproximou de Abraão. Mire que hermoso Olha es que la palabra de linda é a Dios. palavra de Deus. A usted le gusta la palabra Você de gosta da Dios? palavra de Deus? Usted lee la palabra Você de lê a Dios? palavra de Deus? Usted memoriza Você la memoriza a palavra de Deus? Deus? Já não hubo amém. Já não teve amém. Dígale a la persona Diga a que tiene pessoa al que lado, tem no seu lado: Tienes que ler tem que ler mais a Bíblia. A Bíblia diz A Bíblia diz que Abraão saiu a a receber a seu Senhor para receber o seu e Senhor. lhe dijo assim: E disse ele assim: se he hallado se tenho gracia achado graça delante de tus ojos, diante dos teus olhos, quédate en mi casa fica na minha casa y siéntate en mi e mesa. senta na minha mesa. Si he hallado Se tenho gracia. achado graça. Ahora, tengo Agora, que decir algo. eu tenho que dizer algo. El capítulo O 18 capítulo 18 y el capítulo 19 e o capítulo 19 están conectados. estão conectados. Capítulo 19, Capítulo 18, Deus vai, 18 e 19, Deus vai destruir, Deus vai destruir Sodoma e Sodoma e Gomorra. verdade que você já lo sabia? Sim, que você já sabia disso? Porque ustedes leem Porque muita você Bíblia. lê muito a Bíblia. Já lo sabia. Vocês já sabiam disso? Diga, eu já lo sabia. Diga, eu já sabia. A Bíblia diz que A não Bíblia debes de diz mentir. que você não tem que mentir. Quer dizer que Deus se acercou que Deus se aproximou a donde estava Abraão. aonde estava Abraão. Porque lo siguiente que iba Porque a o hacer que ele ia fazer depois disso era ir a Sodoma era ir a Sodoma e juzgar e julgar a Sodoma e a Gomorra. Sodoma e Gomorra. Vá comigo Você hasta está aqui. comigo até aqui? Primeiro se acercou Primeiro com se Abraão, aproximou com Abraão, e de Abraão, e luego depois ia ir a Sodoma ia e ir Gomorra. a Sodoma e Gomorra.
Primero lo primero. Primeiro o primeiro Y luego lo e segundo. depois o segundo. Esto es maravilloso. Ah, isso é maravilhoso. Abraham salió de Abraão su tienda. saiu da sua tenda E dijo, e disse: Si he hallado se tenho gracia. achado graça. Dios está pensando. Deus está pensando: Vine a destruir. eu vim destruir Porque la maldad porque a maldade de la gente das ha pessoas testificado tem testificado delante de mim. diante de mim Y tengo que poner e tenho alto. que fazer isso. Pero antes Mas antes de juzgar la de maldad de julgar las a maldade personas, das pessoas, voy a otorgarle eu gracia vou entregar graça a una persona. a uma pessoa. Porque quiere decir Porque quer dizer que antes de atender el que antes de problema, atender o problema, voy a edificar vou la vida de una edificar a persona. vida de uma pessoa. Dios está diciendo, Deus está dizendo: para mim é mais para mim é importante mais importante otorgar gracia dar graça a você que resolver el do que problema. resolver esse problema. Não dije que não, Não voy a disse que não vou el resolver problema, esse problema, pero dije que mas es disse más que é mais importante, antes de resolver o problema, otorgar gracia. entregar graça, derramar Por quê? graça. Por quê? Porque desde os Porque primeiros desde os primeiros em dias relação com da Abraão, relação que tem com Abraão, ele já estava mostrando o seu coração. Como que Deus funciona? Ele disse, mil de anos depois, no Novo Testamento, que aonde a maldade aumente, sobreabundará a graça. Assim que você pode escutar as piores notícias nos noticiários. Quando você escute que as pessoas estão fazendo coisas más diante de Deus, prepare-te, porque Ele vai derramar graça, uma graça que vai te habilitar para você ter uma vida diferente do que Ele vai corrigir. Vamos, diga. Estão pregando para mim. Assim que se aproxima de Abraão. E Abraão diz: se tenho achado graça. Ele diz: eu vim a entregar graça a você. Graça é esse favor que não merecemos, que te habilita, que te capacita para fazer. Não é maravilhoso quando você descobre o coração de Deus e você olha como funciona? Enquanto a humanidade está fazendo o que é mal, ele encontra uma pessoa que tem limitações, que não é capaz. Um homem que já tem idade avançada e uma mulher que é estéril e diz: eu vim para isso, eu vim para dar a um homem e uma mulher que não pode dar a ele graça para que eles possam, a graça para que eles se levantem, a graça para que cumpram a minha vontade, a graça para que se cumpra a promessa que eu dei a eles. Você não está gostando dessas coisas. Eu penso nessas coisas, eu sinto no meu coração e por dentro me inunda isso. Porque se Deus viesse à minha vida, eu tenho certeza que vai encontrar algum erro. Eu tenho certeza que vai encontrar algum problema, algum equívoco. Mas essa passagem ensina que antes de buscar o meu erro, Ele vai me dar graça à minha vida para sair adiante. Eu já estaria brincando. Eu já estaria pulando aí no meu lugar e saltando. Vou ser curitibano? Eu vou ser curitibano. Vou ser curitibano. Eu vou ser curitibano. 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 Depois dessas coisas, foi que Deus se lhe apareceu para Abraão. Eu posso ler? Vou terminar esta parte. Eu vou terminar essa parte com algo muito simples. Qual é a graça de Deus?
Dios llegó a Deus casa de Abraham chegou até a casa de Abraão y se sentó en e su mesa. sentou à sua mesa. Abraham puso Abraão alimento colocou alimento y se puso en relación. e se colocou numa relação, a tener começou a una ter charla, uma conversa, uma comunhão com Abraham, Abraão e Deus. Deus e e Abraão. ¿Voy bien? Eu vou bem até aqui? Abraão ofrece lo que tiene, oferece o que tem: comida, churrascaria, queso pariquititi, catupiry, queso catupiry. queijo catupiry. Ele oferece lo mejor Ele oferece que o puede. melhor que pode. Deus responde com graça. Palavras que habilitam sua pessoa. Posso explicar com mais detalhes. A palavra de Deus sai da sua boca, mas carrega um potencial e um poder que quando chega aos ouvidos de Abraão, alteram o seu físico. Altera a sua alma, suas emoções e mudam o seu pensamento e restauram algo dentro dele. Por trás dele tem uma cortina e por trás dessa cortina está Sara. Assim que quando Deus fala na mesa, suas palavras chegam ao coração de Abraão, mas passam por Abraão e de repente chegam a Sara e começam a mudar algo no seu corpo físico, na sua alma, nos seus pensamentos e no profundo do seu espírito, para que aquilo que Deus havia prometido, isso possa se cumprir. Às vezes você tem que passar tempo com Deus na sua mesa. Se chama intimidade. Esse tempo em que você passa com Deus. Não? Ok, eu volto a explicar. Jesus me ajuda. Em uma reunião como essa, tem essa comunhão. Você oferece o melhor que você tem. Diga que sim. Ofereço minha melhor adoração. Eu ofereço minha melhor oferta. Eu ofereço meus bens melhores. Eu ofereço meu tempo. Deus recebe, não porque precisa, senão porque nasceu de um bom coração. Cada vez que ele olhe como oferta, porque tem que nascer do seu coração. Vou bem até aqui? Agora Deus responde. Como responde? Estamos sentados na mesa. Deus abre sua palavra e começa a tirar pão de vida. Pão de vida. Se chama comunhão. Vamos bem? Agora olha comigo. Eu disse que você deixasse aberta a sua Bíblia. Por favor. Estamos no capítulo 18. Estamos no capítulo 18 de Gênesis. Assegure-se que a pessoa que está a seu lado tenha certeza que a pessoa ao seu lado tenha sua Bíblia aberta ou esteja lendo. E se não, diga a ele: tem que ler mais a Bíblia. Verso 16. Versículo 16. Já chegou? No versículo 16 chegou? Ok. E os varones se levantaram de allí e miraram hacia Sodoma. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. E Abraão ia com eles, acompanhando-os. Não sei você. Eu não sei você. Quando eu leio a Bíblia, se dibuja uma imagem. Uma imagem se desenha. Como se alguém estivesse explicando. Eu posso ilustrar a você? Ok. A mesa.
está Abraham, está Abraão, está Dios. está Deus. Y le dice, E por diz: cierto, ah, sim, claro. en unos meses Daqui a uns meses, tu mujer va a tener sua un mulher hijo, vai ter um filho. porque eso te Porque prometí. eu prometi isso a você. Mientras tú me das Enquanto você me dá pão, pan natural, pão natural, yo te voy a dar eu te dou pão, pan de vida, pão de vida, que cambia que tu muda vida a sua vida y la vida de tu e a esposa. vida de tua esposa. Porque tú y tu Porque esposa tu e tua esposa no van a volver a não tener vão voltar a ter la vida que a tenían. vida que tinham. Van a tener Vocês vão ter uma vida vida nova. ¿Voy bien? Vou bem? Verso 16. Versículo 16. Los que estaban Os que estavam sentados sentados se se levantaron levantaram y iban e iam hacia Sodoma. a caminho de Sodoma. Enfilaron su caminar Eles hacia endireitaram Sodoma. seu caminho para Sodoma. Ahora, esto Agora, es lo que isso me é llama o que más me la chama atención. mais a atenção. Que dice, Que diz: Abraham Abraão iba con ellos. ia com eles. Ok, se lo explico. Ok, eu explico. El culto O terminó. culto terminou. El pan se O pão intercambió. trocou o pão. ¿Sí? Aham. Las canciones se As acabaron. canções terminaram. El pastor, O pastor Neves dijo, Marcelo Neves disse: bye bye, bye bye, adiós, adeus, arrivederci, arrivederci, sayonara, sayonara. así, adiós, Sim, adeus, chao, chao. tchau, tchau. Pero Abraham dijo, Mas Abraão disse: si ya te vas, se você já se vai, yo quiero ir contigo. eu quero ir contigo. Este caminar Esse caminhar ya no es já não é parte del culto, parte do culto, es extra. é algo extra. No sería fantástico Não seria maravilhoso que tú salieras de que la você iglesia saísse da igreja y dijeras, e dissesse: el culto se o acabó. culto terminou, Vamos. vamos. Y en la banqueta, en el camino, E no caminho, de repente de repente, sintieras que Dios você sentisse que Deus vai contigo. vai contigo. Parece Parece que este hombre que o esse esta homem mujer ou esta mulher, como que está medio como está um pouco, tocado de la cabeza, está meio louquinho da cabeça, porque va caminando con porque Dios. vai caminhando com Deus. Nunca visto a alguien Você nunca viu alguém caminando con Dios en caminhando la com calle? Deus na rua? No, Não? no, Não? no es común en Brasil. Não é comum no Brasil? Es que Dios se va a caminar a É México. porque Deus vai caminhar lá em México, então. Pero yo le voy a platicar. Mas eu vou explicar para você. Iba yo a la Eu preparatoria ia para a escola, antes de la universidad o ensino médio, y me subí en el transporte. e eu entrava dentro do ônibus. Era un transporte pequeño de unas 10 personas. Era um transporte pequeno, como 10 pessoas, um micro-ônibus. El trayecto era de 30 O minutos. trajeto era de meia hora. Saqué mi Biblia Eu peguei minha Bíblia y empecé a leer. e comecei a ler. Y comencé a oír E esa comecei a voz. ouvir essa voz. Y me comenzó a E explicar. começou a me explicar alguns versos. alguns versículos. Y mi corazón E o meu se coração se encheu. E meus olhos E meus empezaram a olhos começaram a chorar. llenó. Y todos en E el transporte todos que estavam ali disseram: seguro la novia tem certeza que sua namorada deixou dele. Yo digo, E eu digo: se ha de ver ridículo deve ter sido ridículo que pareceu que un joven que um jovem esté en el estava no transporte lendo um livro y llorando. e chorando. Pero era Dios Mas era Deus que estava que estava sentado no meu lado y me estaba e estava me explicando algumas coisas. Y mi corazón E o meu se coração se enchia. Eso no es culto. Isso não é culto. Eso no es reunión. Isso não é reunião. Eso no tiene teclado. Isso não tem um teclado. No tiene guitarra. Não tem violão. No tiene sonido. Não tem nenhum som. Es Dios. É Deus Anhelándote, anelando você, queriéndote, querendo você, amando você e dizendo: ¿quieres caminar você conmigo? quer caminhar comigo? Quero poder conhecer Quero poder conhecer uma igreja que extiende el culto que estende o culto más allá del culto. muito mais além do culto.
¿Cómo le hace Dios Como faz Deus para subirse a todos los autos para subir em todos os ônibus e irse con todo? e ir com todos? Ese es Dios. Esse é Deus. ¿Sabe qué es lo más Sabe que é o maravilloso? mais maravilhoso? Que algo pasó Que en ese algo tiempo. aconteceu nesse tempo. Lo que tenía que O suceder que en el tinha que culto, acontecer no culto, en el momento de no la momento mesa, da mesa, pasó. aconteceu, Lo já que Dios passou. tenía que O que decir, Deus tinha que dizer, lo dijo. disse já. Lo que Abraham O que tenía Abraão que tinha que oferecer, Lo ofreció. ofereceu já. Se acabó el culto. Acabou o culto. Chao, chao. Tchau, tchau. Y Dios dijo, E Deus disse: voy a mi siguiente eu vou tarea. à minha seguinte tarefa. Voy a ilustrar. Eu vou ilustrar. Abraham oyó. Abraão ouviu. ¿A dónde vas? Aonde você vai? Voy a mi siguiente Eu vou ao meu mover. próximo mover. Voy al Eu siguiente vou ao próximo mover Dios. de Deus. ¿Qué dijo Abraham? O que disse Abraão? Eu vou. Eu vou. ¿Tú no? Você não? Así es que se agarró Assim de que él se agarrou nele y dijo, e disse: yo voy a caminar eu vou contigo. caminhar contigo. Eu vou caminhar Eu contigo. vou caminhar contigo, Eu Deus. vou caminhar contigo, Eu vou caminhar Deus. contigo, Eu vou Deus. caminhar. Eu vou caminhar contigo, E Deus Deus. está pensando, E Deus está pensando: Pero si ya te dije mas se eu já te disse todo lo que tenía que tudo que decirte, eu tinha que dizer para y você, ya recibí e você já recebeu todo lo que me tenías que tudo dar, que tinha que dar, ¿por qué quieres caminar por que conmigo? você quer caminhar comigo? Por eso, porque solo quiero Porque eu só quero disfrutar tu desfrutar presencia a tua presença y caminar e lo que tú caminhar caminas. o que o Senhor caminha. Porque cuando yo te Porque busco, quando eu te busco, quiero que tú camines quero que você caminhe a mi necesidad. a minha Y necessidade te quiero llevar e quero levar você a à minha casa para que resuelvas para que você resolva los problemas da minha casa. Pero ya no quiero Mas eu não eso. quero mais isso. Agora quero que donde tú que vas, onde você vá, entonces yo vaya. então eu vou também. Porque quero Porque quero conocerte, conhecer você, saber lo que saber haces, aquilo que você cómo faz, lo como haces, você y faz para qué lo e para que haces. você faz. Eso llena mi Isso corazón. enche meu coração. Alguien diga amén. Alguém diga amém. Despierte a la persona que está al Acorde a lado pessoa que está ao seu lado e diga, te estão pregando para você. Regreso a la Biblia. Eu volto para a Bíblia. Usted tiene su Biblia abierta. Você tem sua Bíblia aberta? Verso 16. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí E levantaram aqueles varões dali y miraron hacia Sodoma. e olharam para a banda de Sodoma. Y Abraham iba con E ellos. Abraão ia com eles. Mi Biblia en español A minha Bíblia em espanhol dice diz: acompañándolos. acompanhando-os. No es lo mismo Não é o mesmo que Dios me que acompañe Deus me acompanhe a que yo a acompañe a que eu Dios. acompanhe a Deus. Uy, eso se lo dejo para que lo piense en casa Eu deixo isso para que você pense em casa y usted lo resuelva. e você resolva isso em casa. Verso 17. Versículo 17. Oye, ¿no es hermoso Sim. predicarles Ajá. y dejarles tarea? Sim. Verso 17. Versículo 17. Y Jehová dijo, E disse o Senhor: encubriré yo ocultarei a eu Abraham a Abraão lo que voy a o que hacer. faço. Verso 17. Versículo 17. Y Jehová dijo, E disse o Senhor: encubriré ocultarei eu yo a a Abraham Abraão lo que voy a o que hacer. faço. ¿No? Não? Trate de ir Trate de ir 2 pasos 2 passos adelante de à mi minha pensamiento. frente do meu pensamento. Es Dios É Deus hablando consigo mismo falando consigo mesmo y dice, e diz: encubriré eu vou ocultar lo que voy a hacer. o que irei fazer. Repito, Repito. ¿está conmigo aquí? Você está comigo aqui? ¿Está despierto? Você está acordado? Todo de la mesa Tudo que aconteceu na mesa se acabó. terminou. Lo que se tenía que O que ofrecer tinha que oferecer se ofreció. já se ofereceu. Lo que se tenía que O que recibir tinha que receber se recibió. já recebeu. Lo que se tenía O que que tinha decir que dizer ya se dijo. já foi dito. Y lo que tenía que E o que pasar tinha que acontecer ya pasó. já aconteceu. Pero Abraham Mas dijo, Abraão disse: yo todavía eu ainda quiero algo más quero de ti. algo mais de você. Y caminó E con Dios. caminhou com Deus. Es en este tiempo extra. Esse é o tempo extra. Esta hora, Essa hora, este tiempo Esse tempo después de la reunión. depois da reunião.
donde van caminando, aonde vão caminhando. y Dios empieza a E decir, Deus começa a dizer: encubriré eu yo ocultarei a Abraham a Abraão lo que voy a o que hacer. eu vou fazer. Traducción. Tradução: Siento eu sinto que necesito que eu platicarle preciso falar para ele, a este hombre a esse homem que decidiu caminhar que decidiu conmigo. caminhar comigo, Lo que voy a o que hacer. eu vou fazer. Siento Eu sinto que necesito que preciso platicárselo falar com porque ele, decidiu porque decidiu caminhar comigo un tiempo um extra. tempo extra. Señor. Ah, Senhor. No, se parece a aquella persona Parece aquela pessoa que buscó a Dios que buscou a Deus y oró. e orou E dijo, e disse: Mi matrimonio, meu Señor, casamento, Senhor, mi matrimonio. meu casamento. Y Dios se sienta a la E Deus se mesa senta à mesa y le dice, e diz: no te preocupes, não se preocupes, tu matrimonio teu casamento yo lo voy a cuidar eu vou cuidar y vas a estar e bien. você vai estar De bem. tu marido Teu marido, não te preocupes, eu yo lo ajusto vou ajustar ele y va a ser e vai ser como yo digo. como eu diga. La mujer termina de A mulher orar termina de orar y le dice, gracias e Dios. diz: obrigado, Deus. Bye, bye. Bye, bye. Nos vemos en la Nos próxima vemos na cita. próxima conversa. E Deus diz: E Deus diz: También quería mas eu queria também hablarte de tus hijos falar sobre teus filhos y de los hijos de e dos tus filhos hijos dos teus filhos y de los hijos e dos de los filhos hijos dos de filhos tus dos hijos. teus filhos. Pero tú ya no Mas te você já quedaste não ficou un tiempo um extra. tempo a mais. Vuelvo a Eu explicar. volto a explicar. Su silencio Seu silêncio me espanta me assusta. y siento E que tengo que sinto volver a que tenho que explicar. voltar a explicar. ¿Lo explico otra vez? Explico de novo? Ok. Usted sabe Ok, você sabe por la Biblia pela Bíblia que él va a ir a que ele Sodoma vai y a a Sodoma e a Gomorra. Y usted ya sabe E lo que você va a já pasar. sabe o que vai acontecer. Lo que es O que é interesante interessante es é preguntar perguntar por qué Dios por que siente Deus sente la a necesidad necessidade de comunicarse. de comunicar isso. ¿No sería Não seria fantástico incrível que lo que Dios no que había aquilo que pensado Deus decirte não tinha pensado em dizer a você, ahora sienta agora Ele sinta que te lo tiene que que decir tem que dizer a você solo porque expandiste somente porque tu tiempo você aumentou o seu de relación tempo con de Él, relação com Ele, más allá del mais culto? além do culto. Dígale a la persona Diga a que tiene pessoa que al está lado, ao seu lado: debes de tener tiempo con você tem que Dios, ter tempo com Deus, porque lo mejor de porque o Dios melhor de Deus es en ese tiempo. é nesse tempo. La Biblia A dice Bíblia diz que Dios piensa así. que Deus pensa assim: Encubriré yo a Abraham poderia eu ocultar a Abraão lo que voy a hacer. o que vou fazer? Luego pregunto, Logo Dios, pergunto: Deus, ¿cómo es que descubres? como é que você Porque la descobre palavra ou você en la revela? Biblia Porque a palavra na Bíblia es encubrir. é encobrir. Él dice, encubriré Eu encobrirei yo algo, algo, signo de interrogación. uma pergunta de Lo que está interrogação. diciendo O que está dizendo Es é que siento la que eu sinto a necesidad necessidade de de descubrir tirar isso que está cobrindo. eso que él no sabe, Isso que ele não sabe, que no conoce, que não conhece, que no entiende. que não entende. Yo, Dios, Eu, Deus, siento la sinto a necessidade de de descubrirlo para él, revelar para Ele, de mostrárselo, de mostrar a Ele, de revelarle de revelar a lo que Ele yo estoy aquilo a que eu punto de estou a hacer ponto de fazer antes de antes de hacerlo. fazer. No sé si a usted Não le sei se gustaría você vivir gostaria así, de viver assim, que te despertaras el que lunes en você la mañana acordasse segunda de manhã y dijera a e Dios, dissesse: Deus, por cierto, quiero platicarte quero conversar com lo que você, voy a hacer o que eu vou fazer antes de que yo lo antes haga. que eu faça. Tú agarrarías y le dirías a Dios, Você pegaria e diria a Deus: no Dios, no me lo não, platiques, Deus, não fale comigo sobre isso, porque el diablo lo va porque a o oír. diabo vai ouvir. Y entonces el E então o diabo va a atacar. vai atacar. Entonces Dios te diría, Então Deus te diria: yo soy Dios, eu sou Deus Todo-Poderoso. Y si te lo digo, E se eu digo para es você, porque no hay é porque não há nadie ninguém que pueda que detener possa deter lo que estoy a o que punto vou de fazer. decirte. El que tenga oídos Aquele que tem ouvidos para ouvir, que oiga. que ouça.
Así es que está Dios. Assim que está Deus E disse, e disse: "Encobriré." eu ocultarei. Y le pregunto a Dios, E pergunto, ¿por Deus, qué sientes por que você necesidad sente necessidade de descobrir? de descobrir isso, de revelar isso? Mira, Abraham Veja, Abraão no puede hacer nada. não pode fazer nada a respeito disso. ¿Qué quieres que haga Abraham? O que você quer que Abraão faça? Que detenga tu mano, Que segure a sua mão, que no caiga fuego que del não caia cielo. fogo do céu. Abraham no puede. Abraão não pode. ¿Para qué se lo Por platica? que você compartilha então com ele? Como si Dios dijera, Como se Deus dissesse: porque las explicaciones porque as explicações se dan se dão apenas en la medida na medida de las relaciones. das relações. Vuelvo a explicar. Eu volto a explicar. El nivel de O relación nível de relação, determina de relacionamento, determina el nivel de la o explicación. nível da explicação. A mayor relación, Quanto maior relacionamento, mayor explicación. maior explicação. ¿Sí? Sim? Si una persona de Se uma aquí pessoa daqui se levanta con se una levanta persona com uma de allá pessoa dali y le dice, e diz: ¿por qué usa por que abrigo você rojo? coloca um casaco vermelho? La persona de A allá pessoa de lá voltea pode olhar de volta e dizer, muy amablemente, de maneira muito amável, E le dice, e diz: ¿a usted qué le importa? mas o que isso tem a ver com você? ¿Por qué le tengo que dar? Porque tenho que dar a você Explicação. explicação. Pero si alguien de Mas su se alguém familia da sua família la ve en abrigo vê ela de y casaco se le queda viendo, e olha E para le ela hace- assim e faz assim, ella siente y dice, ela sente e diz: ¿Qué? O quê? ¿qué? O quê? ¿Qué está mal? O que tem de errado? Este abrigo no va, Esse casaco não combina. no va con mis zapatos, Não vai com meu sapato, não no va combina. con mi panta- Não, Ok, ok, Dime, ok, me diga. ¿por qué le tienes que Por que dar tem que dar explicación? explicação? Porque la relación Porque es a mucho más relacionamento estrecha. é muito mais estreito. Por eso sientes Por isso sente que tu você mujer te que mira a sua mulher te olha y te está sacando toda la e você información. já está pegando toda a sua informação aí. Ella no preguntó, Ela não perguntou, pero por la mas relación pela relação tú tienes la você tem a necessidade de dar la de dar explicação. Con Dios, Com Deus, el nivel de o nível relación de relação, de relacionamento, determina vai determinar el nivel de o nível de explicación. explicação. Deus está dizendo, Se eu incluí se eu incluir Abraão, como não le voy a platicar? como não vou conversar sobre com ele? Déjame decirlo de outra Deixa eu maneira. dizer de outra maneira. Algumas pessoas Vêm comigo vêm comigo e dizem: Pastor, tenho um problema. eu tenho um problema. E eu digo, Ve a orar. Vai orar. 3 dias. 3 dias. E vienes. E depois venha. 3 dias depois. 3 dias depois. Vienen e dizem, Vem pastor, e disse: Pastor, orei 3 dias. orei 3 dias. E Deus não me E dijo Deus nada. não me disse nada. Eu penso, Não lo digo. eu não digo. pero lo pienso, Mas eu penso que Deus disse, que Deus disse: tú no tienes você não tem el nivel de o relación nível de relacionamento como para pedirme para que me pedir dê uma que eu te dê uma explicação. explicação. En Mateo capítulo 13. Em Mateus capítulo 13. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya se acabó? Já se acabou. Ya se acabó. Quito Mateo 13. Tira Mateus 13. Regreso a Génesis. Eu volto 10. a Gênesis 18. Voy a terminar. Vou terminar. Dice que Dios está Diz que pensando, Deus está pensando: haré yo algo. farei eu alguma coisa Si no primero se primeiro se lo digo a Abraham. compartilhar com Abraão. Y luego dice, E logo ele el fala, verso siguiente, o próximo versículo, se lo digo de memoria. eu digo de memória. Porque él llegará Porque ele chegará A a ser una nación grande uma grande nação y poderosa. e poderosa. Ahora usted tiene que juntar las Agora palabras, você tem que juntar essas palavras. amar la palabra, Amar a palavra. brincar dentro de la Pular palabra. dentro da palavra. E buscar atrás E de la buscar por trás da palavra. Es Dios el que É está Deus que diciendo. está dizendo. Lo que le voy a O platicar que eu a vou Abraham, falar a Abraão, se lo voy a platicar, eu vou falar a ele, porque ele chegará porque a ele ser. chegará a ser. Otra vez. Outra vez.
No platico con Eu não Abraham falo com Abraão por algo que ele por hizo algo que ele en el fez pasado. no passado. No platico Eu con não Abraham falo com Abraão por lo que ele por es o en que el ele está presente. fazendo no presente. Eu platico Eu com Abraham falo com Abraão porque ele vai pelo aquilo ser. que ele vai ser. La mayor A motivación maior motivação de Dios de Deus para hablarle a una para persona falar a uma pessoa no es su pasado, não é o seu passado, no es su presente, não é o seu presente, é su futuro. é o seu futuro. Porque ese futuro, Porque esse futuro, en el nivel de no Abraham, nível de Abraão, no existe, não existe. pero en el corazón Mas no de Dios coração de Deus existe. existe. Así es que Abraham, Assim que Abraão, te quiero platicar eu quero falar para de você Sodoma y de de Gomorra. Sodoma e Gomorra. Yo sé Eu sei que tú no puedes que hacer você não nada, pode fazer nada sobre te lo isso, platico mas eu vou compartilhar por com uma você razão. por uma razão. porque yo ya te Porque dije eu já te disse que haría una que faria uma generación geração e uma nação grande. Y cuando yo te E digo quando en tu eu presente, digo no teu que me presente comunico contigo, que eu me comunico com por você causa de lo que por vas a causa llegar a daquilo ser, que você vai chegar es a porque te ser, estoy é porque eu estou que dizendo seguro vas que a com llegar a certeza ser, você vai chegar a porque ser, yo ya lo dije, porque eu já disse, eso es lo que tú isso vas é a o que ser. você vai chegar a ser. Señor. Así es que Dios Assim que a Deus veces habla al corazón de às la vezes persona fala no coração da pessoa y la persona no e a entiende. pessoa não entende. La persona está A pensando pessoa en su está pensando pasado, no seu passado, está pensando en su ela está presente. pensando no seu presente, Pero Dios mas Deus lo ha visto proyectado. tem visto projetado hacia el ele já futuro. para o futuro. Termino. Eu termino. Dice, Diz: encubriré yo a Abraham, eu ocultarei a Abraão Lo que voy a hacer, o que vou fazer, habiendo de llegar a ser sabendo que ele será él una nación uma grande y grande e poderosa, poderosa nação y que le e que enseñará ensinará a sus hijos. aos seus filhos. Yo volteo con Abraham. Eu volto para Abraão e pergunto: ¿Cuántos hijos? quantos filhos? Él dice, Ele diz: mi mujer es estéril. minha mulher é estéril. Pero Dios dice Mas Deus disse que yo le enseñaré a mis hijos. que eu ensinarei meus filhos. Porque si Dios Deus dice diz que tú vas a llegar que você a vai chegar a ser, ser, es seguro é certeza que tu vas a llegar que a você ser vai chegar a lo que ser Deus ha o que dicho, Deus tem dito que tu vas a que llegar você a vai ser. chegar a ser. le enseñará a sus Ele hijos ensinará aos seus filhos que guarden los que caminos de guardem Jehová, os caminhos de Jeová, que guarden todas que estas guardem cosas. todas essas coisas. La pregunta es, A pergunta é: ¿cuáles cosas? quais coisas? Señor Dios, Senhor Deus, te habrás equivocado. você se errou em alguma coisa. Estamos en Génesis 18. Nós estamos em Gênesis 18. Es el principio. É o começo. No hay cosas. Não tem coisas, No hay mandamientos. não tem mandamentos, Não há estatutos, não tem estatutos, não há decretos, não tem decretos, não há caminhos, não tem caminhos, não há testemunhos não tem de Deus testemunhos de que Deus se tengan que guardar. que tenham que guardar. No hay Moisés, Não tem Moisés, no hay ley, não tem lei, no hay 10 não tem 10 mandamentos, no hay tabernáculo, não tem sacerdócio, não tem trabalho sacerdotal. ¿Qué quieres que le O que enseñe a você mis quer que eu hijos? ensine os meus filhos? Lo que te acabo de enseñar. O que eu acabo de te ensinar. Que hay tiempos donde Dios Há tempos se onde sienta Deus à mesa se contigo. senta à mesa com você. Pero lo más hermoso Mas o mais incrível es cuando é decides quando caminar decide com Ele, caminhar com Ele, ya no te lo que pidió, já não pediu para você pero te fazer nació isso, del mas corazón. nasceu do seu coração. Caminar con Él. Caminhar com Es Ele. en este tiempo É nesse extra tempo extra que Dios le que revela Deus su revela seu coração y le dice lo e que va a diz o hacer. que vai ser No você. te pierdas. Não te perca Porque disso. lo que buscas a Porque o Dios que en você privado, busca a Deus em privado, Deus te responderá Deus vai te em responder no público. Dígalo fuerte. Diga forte. Eu estou entendendo. Algunos de ustedes vinieron Alguns de esta vocês noche vieram essa noite pensando, não voy a llegar eu não vou chegar a ser a ser lo que Dios ha aquilo que dicho Deus tem dito que yo puedo que eu llegar a posso ser chegar a ser en Dios. em Deus.
Yo creo Eu acredito que mis que as minhas limitaciones limitações y mis e as fronteras minhas fronteiras y mis e os meus obstáculos obstáculos, hasta aquí voy a até llegar. aqui vou chegar. Y lo pensaste E você pensou cuando estabas quando você a estava la mesa. na mesa. Pero Jehová Dios Mas Jeová Deus miró tu corazón olhou seu coração y dijo, e disse: ahora te voy a platicar. agora eu vou falar com Quando você. regresses a tu Quando casa, você volte para sua casa e na sala da sua casa, todos se hayan quando ido a todos dormir, têm ido dormir dobles já, tu rodilla, e você dobre seus aí vou joelhos, estar ali eu eu vou estar para platicar-te para falar coisas a você que não lhe he que platicado não tenho a nadie falado para más, ninguém mais, pero que quero mas que eu platicar quero contigo, falar com você. porque essas coisas Te harán entender farão você entender como eu te como veo, eu te vejo, como eu te percebo. porque aunque tu Porque te ainda que percibas você se perceba limitado, refreado, detido ou incapaz, eu eu tenho te dado graça. Eu tenho te dado graça para que você chegue a ser como eu percebo você e como eu pensei que você pode chegar a ser. Podemos orar. Podemos orar. Esté de pie. Coloque-se de pé. Cierre sus ojos. Feche seus olhos. Si en lo profundo de tu Se corazón no profundo do teu coração amas a Dios, você ama a Deus, pero pensaste, mas você pensou: no voy a llegar não lejos, vou chegar longe, no voy a alcanzar, eu não vou conseguir alcançar, no voy a ver não vou ver todas las promesas, todas as promessas, no voy a alcanzar, eu não vou alcançar todas las metas, todas as metas, no voy a poder não vou tener poder ter todo lo que se tudo dijo. o que foi dito. La palabra de Dios A palavra de Deus viene a tu vida vem à sua vida com com capacidade capacitação criativa para restaurar, para edificar, para transformar. a mesma palavra com que Deus disse que seja a luz, é o mesmo verbo que está lançando o seu coração agora para dizer a você: eu não vou deixar você pela metade, eu não vou deixar você pela metade do caminho. Caminha comigo, caminha comigo. 2 milhas a mais. Eu tenho tanto para conversar com você, eu tenho tanto para falar com você, eu tenho tanto que comunicar a você, porque eu te anelo. Eu já sei que não há nada da sua vida que eu precise, mas eu te anelo, eu te anelo, eu te anelo. Eu anelo te incluir no meu plano. Eu anelo receber você, abraçar você, caminhar com você e falar ao seu ouvido e dizer coisas a você. As coisas que você ainda não tinha ouvido. As coisas que ninguém tinha te dito ainda. Se essa palavra é para você, tem os teus olhos fechados e sabes que Deus falou essa tarde com você. Só levanta a sua mão no seu lugar e deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, olha cada mão levantada, caminha com eles e faça com que eles caminhem contigo, porque o Senhor prometeu uma vida abundante, uma vida diferente, e eu creio que você me deu quando eu estava morto nos meus pecados. O Senhor me viu e o Senhor me deu vida e o Senhor me disse que tinha me incluído. Pai, põe a sua mão sobre a vida de cada pessoa nessa tarde, que tenha a sua mão levantada e diz: Pai, Paizinho, Senhor, se tenho achado graça nos teus olhos.
Espíritu Santo de Espírito Dios, Santo de Deus, hazlo, Señor, faz, Senhor, sobre cada persona, sobre cada pessoa neste auditório, nesse auditório, en el nombre em de nome de Jesús, Jesus, en el nombre em de nome de Jesús. Jesus. Amém. Amém.